Meu povo, bom dia pra vocês, hein? Boa segunda-feira, chegando um cafezinho aqui pra gente começar o dia, não tem café. Ainda bem que não tava molhado, porque acabei de lavar. A chance de ter água aqui, de eu ter gerado um problema grande na minha mesa, era boa. E também café com creatina. Sempre que você fala sobre suplemento alimentar, você tem que agir de uma forma um pouco brusca para dar credibilidade ao que você está fazendo. Vamos lá, gente, vou falar de Copa do Brasil. Foi o jogo que eu assisti com mais atenção esse final de semana. Flamengo e Atlético, eu tinha acabado de chegar de Montjuic e deu para assistir. Também vou falar de Arsenal e Inter de Milão, porque de forma excepcional essa semana não vou cobrir o Barça na Liga dos Campeões. Vou fazer Inter e Arsenal em Milão. É sempre um prazer ir para a Itália poder comer bastante bem. Tinha uma boquinha de ir para Belgrado também, nunca fui na Sérvia, queria ir. Mas escolhemos um grande jogo, né? Inter e Arsenal vai ser um grande jogo, dois possíveis favoritos a ganhar a Champions. Então essa semana para falar sobre Barcelona em Liga dos Campeões é bem provável que eu faça só na quinta-feira, quando eu falo da semana do Barça, que eu consiga assistir ali alguma coisa, porque eu vou tentar ser bastante honesto com vocês e não vou terminar Inter e Arsenal, eu vou falar de Barcelona sem ter visto. Então, talvez o resultado, alguma coisa assim, mas não detalhes do jogo. O Arsenal perdeu do Newcastle essa semana, eu assisti um jogo que o Arsenal atacou muito mal, ataca muito mal o Arsenal, quando não pode correr e quando não é de bola parada, é um time que em estático, em espaços pequenos, tem atacado muito mal, sente muito a ausência do Odegaard e os outros jogadores vão caindo de nível, vão piorando sem a presença do principal organizador, do cara que achava os espaços no Arsenal e basicamente algum lampejo do Saka, como tinha sido contra o Liverpool, esse time consegue construir, mas tem construído muito pouco com bola rolando, com bola no pé, enfim, nesses ataques mais posicionais. Né? Bruno Guimarães, de novo, muito bem, é o jogador que mais ganha duelos da Premier League. Imaginava que fosse sair o Bruno Guimarães nesse último mercado de transferências, mas tem um valor de multa muito alto, mais de 110 milhões de euros, e um valor de salário também que o Newcastle valoriza bastante ele, que também é difícil que algum outro clube chegue e pague, além do que mudou o mercado, né? Temporada passada a gente tinha 120 milhões pagos em Enzo, 130 em Caicedo, e nessa temporada o mercado dos meio-campistas foi bem mais discreto. O Bruno acabou ficando no Newcastle e fez um muito bom jogo contra o Arsenal, que vai para Milão jogar contra a Inter. Ganhou de 1-0 do Veneza, um belo gol do Lautaro Martinez, um cruzamento delicioso do Di Marco. Um resultado que é bem enganoso esse 1-0 da Inter, tá? Porque a Inter atacou bem, o Marcos Thuram é um rompedor, é um tanque, assim, ele tem um quê de Lukaku, de que quando arranca e ganha velocidade é difícil de parar, e ele foi o principal rompedor mesmo desse jogo. A Inter criou boas chances, inclusive com Marcos Thuram, mas servindo seus companheiros. Bola teimou em não entrar, teve um gol anulado por muito pouco no impedimento, em uma saída em velocidade da Inter de transição. O gol tinha sido do Mkhitaryan, mas o Veneza teve 2 ou 3 chances, inclusive um gol no minuto 97 anulado, porque na hora de subir o jogador acaba tocando a mão na bola. E mais umas 2 chances que o Sommer foi muito bem e que a Inter está muito permissiva. Ou seja, tá estranha a Inter. Não ataca tão bem como na temporada passada, ou não é tão efetiva no ataque como na temporada passada, mas principalmente é muito mais permissiva na defesa. Defende muito pior, muito menos segura, muito mais perto do seu gol, da sua área, muito mais empurrada para trás pelos adversários do que se permitia ser na temporada passada. Vai ser interessante esse Inter e Arsenal, 2 times de 7 pontos na tabela de classificação da Liga dos Campeões até aqui. Flamengo 3, Atlético 1. O Galo se safou de sair do Maracanã com o vice-campeonato da Copa do Brasil, né? E o Flamengo talvez poderia ter saído já muito quase campeão desse primeiro jogo da final. Dá pra, assim, eu vou explicar aqui um pouco de ponto de vista tático e por onde o jogo se concentrou e tal, vou mostrar algumas imagens, mas basicamente o fator Gabigol, o fator humano é muito importante no futebol, né? Assim, todos os jogadores são bons, uns são melhores que os outros, mas ali todos são bons, todos têm capacidade de decidir jogos, e o Gabigol é desses caras. Tem não só capacidade de decidir jogo, mas decidir jogo grande. É curioso, ele tinha 5 gols na temporada até então. Um gol contra o Sampaio Correia, um gol contra o Volta Redonda, aí tinha Criciúma e Juventude, com todo o respeito ao pessoal de Criciúma e de Caxias do Sul, Criciúma e Juventude, ou seja, são adversários super potentes e tal, jogos super decisivos, e tinha feito um gol no Vasco, naquele festival do Flamengo, aquele 6-1 contra o Vasco. Aí, de repente, numa final de Copa do Brasil, faz 2 gols e não só isso, né? Ele participa do gol do Arrascaeta, fazendo um muito bom movimento para, primeiro, entender como que ia se desenvolver a transição do Flamengo, e depois para achar o espaço nas costas ali, fazendo uma ultrapassagem com o Michael. E já tinha dado também um passe para o Michael avançar no primeiro lance do jogo e outras jogadas do Gabigol.
que foi o grande diferencial desse jogo, personalidade, capacidade de decidir, estrela. No futebol você fica no 4-3-3, porque o 3-4-3, o 3-5-2, cara, tem um fator humano e um fator mental muito grande, tanto que o Atlético também melhora e praticamente acorda no jogo em uma jogada meio morta, era um mau ataque do Atlético que acaba virando o gol do Allan Kardec, depois do erro do Léo Pereira. Léo Pereira ou Léo Ortiz, hein? Enfim, do defensor, o 4, né? O Léo Pereira. E que o Atlético acorda, faz um gol e poderia ter feito mais, né? Depois daquilo ali. Tanto que foram 8 finalizações do Galo no segundo tempo, 4 a partir do gol do Allan Kardec, e as 4 anteriores tinham sido um chute meio que no meio do nada, e um ataque que o Atlético no bate-rebate no início do segundo tempo tinha finalizado 3 vezes, ou seja, praticamente não tinha chegado, e depois do gol chegou com qualidade pelo menos mais 2 vezes para reduzir e levar uma desvantagem. Ok, não é ok o 3-1, mas poderia ter levado um 3-2 para Belo Horizonte, que deixaria bem aberto. Ainda está aberto, né? Com 2 gols a decisão vai para pênaltis e tal, então ainda está aberto, mas poderia ter ou ficado definitivamente fechado para o Flamengo, se não fosse um gol ocasional do Galo, ou poderia ter voltado com tudo quase que 50-50 se o Atlético tivesse conseguido 1 ou 2 gols mais. Vou mostrar para vocês umas imagens que mostram como que o jogo se concentrou muito do lado... Primeiro que assim, essa primeira imagem aqui mostra que o jogo ficou muito no meio campo, né? Não teve um domínio, uma pressão muito grande de nenhum dos dois. Quem está na esquerda é Flamengo, quem está na direita é o Galo. 25% do tempo a bola ficou na intermediária do Flamengo, 26% na do Galo, 49% na faixa central de campo. Isso mostra um total equilíbrio de onde os times estiveram. Os times estiveram na faixa central, não teve uma pressão, um ataque, enfim, um afogamento de um time sobre o outro, porque ficaram em zonas divididas do campo. O Flamengo atacou muito mais pelo lado direito, concentrava ali o Wesley, o Plata, o Gerson, o Arrascaeta, atacava pelo lado direito, embora acelerasse muito mais e decidisse mais pelo lado esquerdo, né? Onde saiu o primeiro gol, o terceiro gol também sai de uma roubada de bola, é mais transicional, mas as jogadas do Flamengo eram mais construídas pelo lado direito, que era inclusive um lado que o Atlético, em teoria, parecia ter mais força defensiva, porque tinha um duplo lateral esquerdo, com Rubens e com Arana, mas que não conseguiu defender bem aquele setor. O primeiro gol do Flamengo é uma muito boa escapada do Wesley e uma jogada muito mal defendida do Atlético por ali. Eu já vou falar mais sobre os gols. E o Galo, por outro lado, também atacou mais pelo lado esquerdo. Claro que quando você coloca Rubens e Arana, 2 jogadores de lado e que tem bom manejo de bola, você quer construir com esses 2 jogadores. O Scarpa se juntava para ser um meio, para o Lianco, quando o Atlético atacava, virar um lateral direito. E era mais fácil construir pelo lado direito, girar a bola para o lado esquerdo para achar mais espaço e procurar por ali Scarpa, Paulinho para tentar as jogadas de mais finalização. Não deu certo, né? Não foi as principais jogadas do Galo antes do gol tinham sido de roubadas de bola e construindo não conseguiu fazer nada. Não conseguiu atacar bem o Flamengo em nenhum momento. Posicionamento médio dos jogadores. Olha só como o Flamengo está atacando de cima para baixo aqui, né? Como tem uma concentração muito grande do lado direito, com 43 Wesley, 45 Plata, 14 Arrascaeta, 8 Gerson, todos muito próximos entre eles. O 99 o Gabi bem centralizado. E depois aí já tem o Michael um pouco mais por dentro e o lateral esquerdo bastante defensivo, os 2 zagueiros, enfim, muito mais pelo lado direito do Flamengo e o Galo muito mais pelo lado esquerdo. Isso aqui é um posicionamento mais com bola, olha como o Lianco se comporta como um lateral, bem aberto. O Júnior Alonso pelo outro lado mais fechado como zagueiro, porque o Rubens atacava o 44 como lateral, com o Arana muito perto dele e o Otávio por ali também. Então, mais pelo lado esquerdo do Atlético, sem atacar tanto, Rubens e Arana muito próximos de uma posição de lateral, e o Flamengo bem mais avançado. E do outro lado, Hulk, Paulinho e Scarpa, 7, 10 e 6, quando o Atlético construir pela esquerda, para finalizar pela direita, ter os 3 jogadores mais decisivos. Jogo ok do Hulk e ok do Paulinho, né? Mas acho que os 2 abaixo do que o Atlético precisa deles num jogo decisivo como foi esse, como a Arrascaeta, que sempre brilha em momentos decisivos, e o Gabigol também apareceram. Sobre os gols, o primeiro, uma muito boa escapada do Wesley, tudo é muito bem feito pelo Flamengo, tá? A saída do Léo Pereira com o Gerson, o giro que o Gerson faz, o tanto que ele espera para ver a posição de passe, não se desespera com ter marcação em cima dele, era uma posição complicada no campo de se perder a bola, o que aconteceria? O Gerson faz muito bem o passe para o Wesley, a cavalgada é excelente até achar a opção de passe também, porque o Atlético não desfez a linha para sair o primeiro gol. O segundo gol, para mim é um erro muito grave do Júnior Alonso, ele se desentende completamente, ele esquece que o Gabriel poderia estar por ali. O Lianco também não percebe e não tenta fazer uma linha de impedimento, que aquela bola poderia ir pro Gabigol. Para mim o erro é mais do Júnior Alonso do que do Lianco, que está na outra lateral, porque o Júnior Alonso vai ajudar a marcação em cima do Gonçalo Plata
e não percebe que tem um jogador nas costas dele, especialmente se é o Gabriel Barbosa. Jogador de futebol tem que ter retrovisor, tem que saber o que acontece atrás deles. E aí eu pergunto para vocês, você sabe o que acontece atrás de você? É a pergunta que eu deixo. Então, para mim, é um erro do Júnior Alonso. O terceiro gol é evidente, né? Que é um erro do Zaratio no domínio de bola, um erro bobo, que o Flamengo também constrói muito bem. A arrancada do Carlos Alcaraz também é muito boa para entregar para o Gabriel finalizar uma finalização meio truncada, né? Meio sem espaço e tal, que ele consegue bater entre as pernas do defensor e marcar. Entra o Allan Kardec para encher a área, para ver o que acontecia, não tinha marcado ainda nessa temporada. Futebol tem dessas coisas, marca bem numa final, e depois disso o Atlético melhora, o Flamengo se assusta, se encolhe, sente um pouco o que vai acontecer a partir dali, torce para o jogo acabar o quanto antes, ainda tinha muito jogo, tinha 10 minutos de tempo normal mais os acréscimos, tinha 15, 16 minutos ainda de futebol pela frente, e o Flamengo praticamente só espera que as coisas acabem o melhor possível para ele. Defende mal, não ataca, não contra-ataca, não tem controle de bola, faltou ao Flamengo e falta de vez em quando para os times uma posse de bola mais longa. Toca, toca e toca, que nada aconteça. Ontem no jogo do Barcelona, tudo bem que era bem diferente, porque era um Barcelona contra o Espanhol. O segundo tempo do Barça era ruim, o Espanhol fez um gol e o Barcelona depois teve uma posse de bola de quase 6 minutos. Então falta de vez em quando, eu sei que o adversário não vai querer, que vai pressionar e tal, mas alguém para dormir a bola. Põe o pé em cima da bola, que nada aconteça, que passem os minutos. Eu acho que isso faltou ontem no Flamengo, até pela característica dos jogadores, não tem assim tantos jogadores de controle, né? Tem jogadores de mais agressividade. Enfim, meu povo, é isso daqui que eu assisti de Inter e Arsenal. Daqui a pouquinho estou indo para o aeroporto. Quando vocês estão assistindo esse vídeo, eu espero já estar lá, que a aviação tenha mais uma vez funcionado como ela normalmente funciona bem. Eu já tenho chegado em Milão. E também na final da Copa do Brasil, semana que vem tem outro jogo da decisão e é possível que eu assista outra vez no domingo para fazer o vídeo da segunda partida da final. Boa semana para vocês, espero que vocês estejam de ressaca ou física, ou se vocês são desses que não saem no domingo, pelo menos uma ressaca moral por tudo que vocês fizeram no final de semana. Valeu, gente, boa semana para vocês, hein? Um beijo.